Esta é a história do dia da Rádio Observador. As taxas de juro vão voltar a subir? As the author Helen Keller wrote, "Our worst foes are not belligerent circumstances, but wavering spirits. We have made significant progress, but faced with a more persistent inflation process, we cannot and we will not waver. Of course, we wish, but we cannot declare victory yet." Thank you very much. Christine Lagarde terminou desta forma o discurso de abertura do Fórum do Banco Central Europeu em Sintra. A presidente do Banco Central Europeu citou Helen Keller para avisar que nada a fará vacilar na tentativa de repor a inflação para níveis inferiores a 2%. Mas isso tem um custo. A subida das taxas de juro, que se refletem de forma impiedosa nas prestações do crédito à habitação que milhões de famílias pagam mensalmente aos bancos. As taxas de juro vão continuar altas e ainda podem subir mais? Que pistas deixou Christine Lagarde em Sintra? Vou conversar com Edgar Caetano, jornalista do Observador, que está a acompanhar os trabalhos do Fórum do BCE. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Pelo menos em Sintra, imagino que esteja um pouco mais fresco do que no resto do país. Está sobretudo muito ventoso, tal como no ano passado. Me leva a crer que alguns destes analistas, economistas e responsáveis de bancos centrais só conhecem Sintra assim, o que é uma pena, porque noutros dias é um sítio fabuloso. Edgar, já aqui explicaste isto que te vou pedir na história do dia, mas nunca é demais voltares a explicar. A arma mais eficaz ou a arma mais usada para combater a inflação é a subida das taxas de juro. Porquê? Nesta fase é a principal ferramenta da política monetária porque, naturalmente, se é mais caro pedir crédito, será menos atrativo para as empresas e para as pessoas pedirem crédito. Portanto, se houver menos crédito, há menos procura e, dessa forma, o crescimento económico é deprimido, é contido, digamos assim. E é importante combater a inflação porque uma inflação alta retira força à economia, é isso? Retira sobretudo o poder de compra às pessoas e retira o poder de compra a toda a gente, não é? A inflação, quando sobe para toda a gente, embora nós saibamos que depois são as pessoas com menos posses e com menos recursos que sofrem mais com isso, porque uma maior parte do seu rendimento é gasto em bens essenciais. Portanto, quando as taxas de juros sobem, isso é mau para alguns, para aqueles que têm créditos, mas quando a inflação é muito alta, isso é mau para todos e até chegar a um ponto em que o próprio financiamento das empresas e dos próprios Estados torna mais difícil porque os investidores exigem exigem um juro mais elevado para emprestar dinheiro às empresas e aos Estados. E isso é o início de uma espiral muito pouco vantajosa e favorável. E nesta altura, qual é o nível ou a taxa de inflação que temos na zona euro e qual seria a ideal? O ideal seria 2%, mas já vamos aí. Neste momento nós temos a última leitura que saiu do Eurostat foi de 6,1% para a inflação na zona euro, o que foi menos do que os 7% do mês anterior e até menos do que os 6,3% que os economistas previam que fosse a leitura deste mês de maio. Ou seja, a inflação está a baixar com alguma velocidade, não com aquela velocidade que se calhar o BCE queria, mas o problema é que esta é a leitura da inflação geral, que inclui todos os preços calculados numa economia. O problema é que há uma outra inflação, uma outra forma de calcular, que é chamada inflação core, a inflação subjacente, que retira o efeito da energia, dos preços dos combustíveis e das alfaces no mercado, e essa inflação ajuda a perceber melhor até que ponto é que a pressão inflacionista se está a enraizar na sociedade, e essa baixou para 5,3%, baixou de 5,6 para 5,3, o que no fundo mostra que está a baixar mais devagar a inflação que mais fielmente retrata aquilo que é a pressão de subida de preços na economia do que aquela inflação que é a inflação geral. O que é a mesma coisa que dizer que neste momento a energia, que foi aquilo que fez aumentar a inflação numa fase inicial, até está a ter um contributo positivo para baixar a inflação. O problema está no resto. Christine Lagarde é a presidente do Banco Central Europeu. Foi ela
quem abriu o fórum do BCE, que decorre em Sintra por estes dias. Que diagnóstico fez Christine Lagarde do atual momento? Ela disse que nós continuamos com uma inflação muito elevada e prevê-se que assim seja durante algum tempo. Esse é que é o mais preocupante. Ela, no fundo, diz que nós, neste momento, estamos, porém, numa segunda fase de uma inflação que é mais persistente, menos rápida, mas mais teimosa. The second phase of the inflation process is now starting to become stronger. E nesta segunda fase da inflação, deste surto inflacionista, podemos achar que, se calhar, o diagnóstico que foi feito no início desta crise inflacionista já não é adequado àquilo que devemos fazer agora. Há aqui outros fatores em jogo nesta altura. Já voltamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Lagarde deixou pistas sobre subidas ou descidas nas taxas de juro. Vamos procurar a resposta na segunda parte da História do Dia. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Edgar Caetano. Edgar, nesta altura há milhões de famílias a fazer contas e mais contas à prestação do crédito à habitação. Há um dado interessante e muito revelador sobre o caminho que tem sido percorrido pelas taxas de juro. Basta comparar os valores que hoje temos com os que tínhamos no anterior Fórum do Banco Central Europeu, também em Sintra, que foi o ano passado. Consegues fazer essa comparação, Edgar? Em junho do ano passado, quando aconteceu o último fórum do BCE, nós tínhamos taxas de juros em menos 0,5. Neste momento está em 13,5. São 400 pontos de base de aumento, 4 pontos percentuais, no espaço de menos de 12 meses. E é curioso que, na altura, no ano passado, no fórum BCE, a Christine Lagarde foi uma das primeiras vezes que ela garantiu que viria aí um aumento muito rápido da taxa de juros, talvez não tão rápido como acabou por ser, mas foi talvez um dos discursos mais importantes naquela altura, porque mostrou o que é que iria acontecer nos meses seguintes, tanto que em julho de 2022 veio a primeira subida logo para 0. E essas taxas depois, esses aumentos refletem-se naquilo que as pessoas pagam ao banco pelo empréstimo à habitação, mas já agora explica-nos isto, Edgar. A Euribor joga por antecipação ou primeiro sobe o BCE e depois é que sobe a taxa Euribor? Como é que isto funciona? Primeiro sobe a Euribor se a expectativa de que vá subir a taxa de juros do BCE também se confirma. Ou seja, o que eu quero dizer é que a Euribor não é uma taxa calculada por decreto, de forma administrativa. É aquilo que os bancos, os 50 maiores bancos da zona euro, pagam para emprestar uns aos outros. Agora, segue muito fielmente aquilo que são as expectativas de onde é que irá a taxa de juros do BCE. Por uma razão muito simples, porque se o BCE tem uma taxa de juros de 3,5%, taxa nos casos dos depósitos, os bancos sabem que ao depositar dinheiro no BCE estão a ganhar 3,5%. Portanto, há de ser um valor muito próximo, em circunstâncias normais, há de ser um valor muito próximo que eles vão exigir para emprestar a outro banco, conforme estejamos ou não a falar de uma altura em que não existe stress no setor financeiro, etc. Mas a Euribor é uma taxa calculada em mercado todos os dias, ao passo que o Banco Central Europeu decide taxas de juros em 6 semanas. E que pistas deixou, afinal, Christine Lagarde sobre o caminho a seguir agora com as taxas de juros? Ela disse que não queria deixar pistas. Disclaimer typical of a lawyer, some will say. My intention is not to signal any future decisions.
but rather to frame the issues that monetary policy will face in the period ahead. Sendo claro que sempre que um banqueiro central fala, pelo menos mesmo que não queira, está a dar pistas, nem que seja com a cor da roupa que escolheu para vestir naquele dia. Agora, ela deixou claro que muito provavelmente haverá uma nova subida em julho, mas isso não é novidade. Agora, pistas para o que vai acontecer a seguir, eu penso que não existem muitas, porém, ficou claro, e isto é que é a mensagem que é importante passar às pessoas, o que está neste momento na cabeça do BCE é não só subir um pouco mais as taxas de juros, e esse um pouco mais pode ser só mais uma subida ou pode ser 2 ou 3. Isso seria quanto? Não sabemos, sabemos pelo menos que há 25 pontos para subir em julho. Depois se haverá novas subidas em setembro e nos meses seguintes, não sabemos ainda. Agora, o que também é importante para as pessoas perceberem é que não é subir para depois, passados uns meses, voltar a descer. A mensagem que está a ser passada agora é que suba para o nível que subir, seja para 3,75, seja para 4, seja para 4,25. O que está aqui agora em causa e o que vai ser cada vez mais importante acompanhar é o tempo, a duração no tempo que estas taxas de juros são elevadas, são reconhecidamente elevadas e que sabemos que estão a restringir a atividade económica, e a ideia é essa. Sabemos que elas vão estar assim durante muito tempo. Portanto, quando se pensa esta subida de taxas de juros é uma coisa episódica e daqui a um ano está tudo bem, estamos todos com taxas de juros negativas outra vez, isso seria um péssimo sinal. Isso seria a pior coisa que podia acontecer, significava que isto estava tudo a arder, basicamente. E no início deste episódio ouvimos o final do discurso da Presidente do Banco Central Europeu. Christine Lagarde cita Helen Keller e a mensagem parece-me muito clara, Edgar. Ela diz que não irá vacilar, ou seja, os juros não vão descer enquanto a inflação não estiver abaixo dos 2%. Aconteça o que acontecer. É isto, Edgar? Só uma pequena diferença, que não é bem esperar que a taxa de inflação vá para 2% e depois sim podemos baixar. O que está em causa, o objetivo do BCE é 2% no médio prazo, o que significa que o que tem que fazer sentido é ver a inflação que existe em cada momento, seja 3, seja 4, seja 5, e conseguir dizer, perante as dinâmicas que estão a acontecer na economia, a médio prazo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vamos estar com 2%, ou seja, o BCE não trabalha para a inflação do mês passado, trabalha para a inflação ao longo de um horizonte de projeção. E, portanto, não é propriamente esperar, as pessoas não têm propriamente que esperar pelo momento que a inflação vá para 2%, até porque ela pode descer e voltar a subir, como aconteceu no Reino Unido na semana passada. As pessoas não têm que esperar que a inflação vá para 2% para achar, ok, agora o BCE vai baixar os juros. Não é assim que funciona, não é? O BCE tem que ter uma visão, olhar para a frente e perceber que no médio prazo está de acordo com o objetivo que está estabelecido nos mandatos do BCE. É o mandato, é só essa a missão que eles têm, é manter a taxa de juros em 2% no médio prazo. E, portanto, é só quando houver a segurança de que isso vai acontecer é que eles podem vir a baixar a taxa de juros. E Christine Lagarde foi muito clara quando disse que ainda é cedo para dizer que esse pico da inflação já está para trás de nós, que é como quem diz, não podemos ainda garantir que a inflação não só vai baixar à velocidade que nós queremos, nem que não volte a subir eventualmente. Ninguém pode garantir que esse cenário está fora de causa. E ainda não falámos das empresas, Edgar. Do lado das empresas, as empresas estão a portar-se bem também neste problema que estamos a atravessar, porque é um problema para quem tem empréstimos ao banco e perante este choque inflacionista, ou estão a aproveitar também o momento para aumentar os preços? Na primeira fase do choque inflacionista, que foi ali o final de 2021 e ao longo do ano de 2022, Christine Lagarde já deixou bem claro, noutras ocasiões e nesta terça-feira também, deixou bem claro que as empresas abusaram um bocadinho e aproveitaram-se do aumento dos custos, mas basicamente as empresas abusaram nos preços por uma razão muito simples, é que conseguiram subir os preços e a procura económica por parte das pessoas não baixou por causa disso. Isso é que foi fora do vulgar. Tendencialmente, numa altura de desaceleração económica, aumento dos custos que as empresas pagam pelas matérias-primas que compram para fazer os seus produtos, nessas alturas, normalmente, o que a teoria económica diz é que depois há uma quebra na procura. Então as empresas têm que baixar os preços ou não subir os preços tanto, para que isso significa que as empresas vão tentar dessa forma reter as cotas de mercado e escoar os seus produtos. E isso não aconteceu nesta ocasião. Nesta ocasião, os preços que as empresas pagam
pelas suas matérias-primas subiram muito e as empresas repercutiram isso nas pessoas, nos consumidores e nas outras empresas de forma quase integral. E isso é que é estranho. Numa segunda fase, que é aquela em que nós vivemos agora, isso já não está a acontecer tanto. As empresas já não estão a ter esse choque de preços suportados por elas próprias por matérias-primas, porque esses preços também já estão a baixar. Mas nesta fase a preocupação já é outra. Nesta fase é a negociação salarial que acontece individualmente e coletivamente por essa Europa fora, está no fundo a tentar correr atrás do prejuízo, não é? Tentar ser compensada pela inflação passada. E isso é uma situação que vai acabar por impulsionar os preços. Portanto, agora nesta fase, o que o BCE diz muito claramente é preciso subir a taxa de juros, porque as empresas, não podemos chegar a uma situação em que as empresas continuam a poder fazer os preços que querem. É necessário que, pela própria redução da procura económica, que está ligada aos juros mais altos que falámos aí, pela própria redução da procura, as empresas tenham que baixar os preços, só não vendem. E, portanto, é importante subir a taxa de juros por isso. E o aumento dos salários? O aumento dos salários é inevitável, não é? Sempre que há um surto inflacionista, há sempre um jogo de cadeiras em que os vários agentes económicos, as empresas, as pessoas, tentam empurrar o impacto daquele problema inflacionista uns para os outros. É inevitável que os salários subam em termos nominais, ou seja, os númerozinhos que vemos no recibo de vencimento, tendencialmente, mas também em termos reais, ou seja, à medida que a inflação vai baixar, em termos reais significa descontando a inflação, não é? À medida que a inflação baixar e os salários subirem em termos nominais, isso também vai ser um ganho real para as pessoas, não é? Que vão recuperar aquilo que perderam com este surto inflacionista. E, portanto, os salários vão subir de certeza. O que o BCE diz muito claramente é que os salários vão subir, mas têm que ser as empresas a sacrificarem as suas margens de lucro para acomodar essa subida de salários, senão estamos tramados, porque vão subir os salários, vão subir as margens de lucro dentro das empresas e nunca mais ninguém agarra a inflação e isso vai ser muito mau para a nossa economia europeia e para a nossa história económica a longo prazo. Obrigado, Edgar. Obrigado, Ricardo. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos de Christine Lagarde foram retirados da transmissão em direto do Fórum do BCE. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.